Olá pessoal, então vamos para mais uma aula de conjuntos e hoje nós vamos falar sobre os principais conjuntos, no caso, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, os reais, os complexos. Bem, esses conjuntos têm elementos. Quem são os elementos que pertencem a esses conjuntos? Outra coisa, o que é uma fração geratriz? Tudo isso nós vamos ver agora, então vamos lá. Mas não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal rapidinho aqui, para que você fique por dentro de tudo que está rolando aí diariamente, tá ok? Então vamos colocando a mão na massa. O primeiro conjunto, que é o conjunto dos naturais, são esses aqui. 1, 2, 3, 4, são todos os números inteiros positivos. Observem que eu não coloquei o número zero aqui. Quase todos os livros trazem esse número zero aqui. Apenas alguns livros de matemática mais avançada que não usam o zero aqui como um elemento do conjunto. Até porque ele não foi incluído, já que esse número foi criado artificialmente para dar significado ao conceito de nulidade. Bom, o conjunto dos inteiros, ele tem basicamente todos os naturais e os próprios naturais com sinal de menos aqui, ou seja, todos os números naturais positivos e os mesmos números naturais com sinal de menos na frente. Assim como a letra N representa o conjunto dos naturais, a letra Z vai representar o conjunto dos inteiros, por causa da palavra alemã Zahl, que significa número ou simplesmente algarismo. Quem são os números racionais? São todos aqueles que podem ser representados por uma fração. Desde que eu consiga transformar esse número numa fração, ele será um número racional. Esse conjunto dos racionais, que é representado pela letra Q, ele lembra muito a palavra ratio, que é razão no latim. E essa palavra razão também é conhecida como divisão. Como exemplo, nós temos o 2/5. 2 sobre 5, temos uma fração aqui, uma razão, uma divisão. Mas vejam só, esse número inteiro aqui, menos 3, também é um número racional. Por quê? Porque ele pode ser trocado por essa fração aqui, ó, menos 3 sobre 1. Da mesma forma, o número natural é também um número racional, já que 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então eu tenho uma fração que corresponde a esse número. Existem alguns números com vírgula que são importantes a gente saber a origem, né? A fração que gerou esse número. 0,2, por exemplo, é 1/5, 0,1 é 1/10, 0,25 é 1/4, 0,5 é 1/2 e 0,75 é 3/4. Essas 4 aqui, mais o 0,1 que eu não coloquei aqui, essas 4 são muito importantes, tá, gente? Memorizem a origem, né, a fração que gerou esse númerozinho aqui, porque vai ser cobrado, vai ser usado nos conteúdos lá de exponencial, de logaritmo, enfim. Vocês vão ver que vai aparecer muito esses numerozinhos aqui para vocês. Existem alguns números que têm dízima periódica, por exemplo, 0,777. Ele também é um número racional, gente. Por quê? Todo número com periodicidade, ele tem um denominador 9. Então, se eu tenho um algarismo que se repete, tem que ter um 9 aqui embaixo. Então, 0,77, infinitamente, é 7 nonos. Observe que essa ideia se repete aqui nesse número, ó, 0, 25, 25, 25, etc. Esse número é 25 por 99. Eu tenho que ter dois 9s aqui, por quê? Porque esse número se repete de 2 em 2. Já o número 0, 125, 125, 125, tem 3 números que se repetem. Eu terei que ter 3 9s aqui embaixo. Então, esse número é 125 sobre 999. Às vezes aparece um número assim, ó, 2,44, 44, 44, enfim. Então aqui, nesse número, eu tenho uma dízima periódica somado ao 2, porque eu posso separar esse número aqui em 2 mais 0,44, ou seja, 2,44 infinitamente é 2 mais 0,44 infinitamente. Agora, o que eu faço? Eu troco esse 0,44 por 4 nonos, né? Porque eu tenho só o número 4 se repetindo, então é 4 sobre 9. Se eu somar aqui, gente, isso aqui vai dar 22 nonos. Então eu transformo esse número aqui, que tem dízima periódica, em um número fracionário. Ou seja, esse número fracionário é um número racional. Então todo número que pode ser transformado numa fração é um número racional. Já os números irracionais são aqueles números que não têm uma sequência lógica, né, gente? Por exemplo, o valor de π,
3,14, 15, 9, 2, 6. Vejam que essa sequência aqui, o número que vem depois da vírgula, não tem nenhuma lógica. Ele vai até o infinito. A raiz de 2 também é um exemplo. 1,41, 42, 13. A raiz de 3. Não tem uma sequência lógica nesse número. Procurem colocar a raiz de 3 ou a raiz de 2 na calculadora. Extraiam a raiz para vocês darem uma olhada. Vai ter infinitos números, tá, gente? E todos eles sem nenhuma sequência que seja lógica ou uma periodicidade, né? Como aparece nas dízimas periódicas. Então a gente pode dizer que o conjunto dos naturais, que é o 1, o 2, o 3, o 4, etc., está contido no conjunto dos inteiros, que são todos os naturais positivos e mais ainda os negativos, iguais aos naturais com sinal de menos. Já os racionais, que a gente viu que 3 ou 5 é a mesma coisa que 3 sobre 1 ou 5 sobre 1, menos 2 é a mesma coisa que menos 2 sobre 1, então todos os naturais estão contidos nos racionais e todos os inteiros por sua vez também. E se eu somar os irracionais com os racionais, eu tenho os reais, gente, tá? Então a soma desses dois conjuntos aqui, esses conjuntos se completam e geram os reais, tá? Então os reais é a soma dos irracionais mais os racionais. Todo número que não é racional tem que ser irracional, tá? Agora, existe um conjunto, que é o conjunto dos complexos, que é o maior de todos, que tem o conjunto dos reais embutido nele, tá? Ou seja, eu posso dizer que os reais está contido no conjunto dos complexos. Esse conjunto, ele aparece lá no estudo dos números complexos. Então, gente, vocês acabaram de ver todos os conjuntos, quais são os principais conjuntos, o que é um número natural, o que é um número inteiro, o que é um número real, irracional, racional, enfim. Nós vimos também que existem as famosas frações que vocês precisam memorizar, que elas vão estar sempre presentes na prova, e também as frações geratrizes, né? Aquelas com periodicidade, tá? Então nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula de conjuntos, onde a gente vai aprofundar um pouquinho mais esse contexto, tá bom? E não se esqueça de fazer rapidinho aqui a inscrição no nosso canal para ficar por dentro de todas as aulas que a gente está jogando diariamente. Se gostou do vídeo, dá um like e também, gente, se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade que nós vamos procurar responder, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula!